Ayrton Senna foi dono de 3 títulos mundiais de Fórmula 1 e 41 vitórias na categoria. Muitas ultrapassagens inesquecíveis. Uma pessoa com uma história incrível e muito amor dos brasileiros. Seu acidente aconteceu há 30 anos. A curva Tamburello, no circuito de Imola, na Itália, no dia 1º de maio de 1994, interrompeu a carreira de um dos maiores nomes do automobilismo de todos os tempos. No hospital, o médico classifica o atendimento no helicóptero, que durou de 12 a 15 minutos, de algo inútil. Tentaram ressuscitá-lo, mas era claro que ele estava em coma profundo. Ele morreu na pista, continuou o médico. Segundo a autópsia, uma parte da suspensão do carro perfurou o capacete e o crânio do brasileiro. A perfuração tinha 8 milímetros de espessura e 6 centímetros de comprimento, o que causou a morte instantânea às 14 horas e 17 minutos, no horário de Imola. O corpo de Ayrton Senna chegou em São Paulo no dia 4 de maio. O amigo pessoal de Ayrton Senna, Galvão Bueno, havia conversado com um dos diretores da Globo após a triste notícia de seu falecimento. Pediram a ele que encerrasse o Jornal Nacional daquele dia. Então, o depoimento no telejornal do dia em que Senna faleceu foi assim. Ontem conversei com Ayrton Senna, momentos antes da corrida, como de hábito acontecia há 10 anos. Falamos de motor, de combustível, de pneus, de tática de corrida, e até aí, nada de novo. Mas havia um brilho diferente nos seus olhos. Era um novo Senna, com um misto de orgulho e alegria. Ele desviou o assunto e passou a explicar o seu novo sonho: a formação de uma associação de pilotos. Segundo suas próprias palavras, deveria ser criada não para contestar ou para atrapalhar, mas para ajudar na formação de uma nova Fórmula 1, que sustentasse a competitividade, mas respeitasse mais a vida do piloto. Pode quebrar todas as marchas e ficar com uma, que a gente vai ganhar isso aí. Eu tive uma corrida muito difícil no início, com problemas de pneu, e o meu problema passou a ser o câmbio. Começou a pular a quarta fora, da metade da corrida em diante. De repente, eu perdi totalmente a quarta, faltando 20 voltas para o final. E aí foi quase o fim para mim, porque eu comecei a ter um desgaste muito a mais do que eu poderia ter. E eu comecei a ter dores no pescoço, no ombro e nos braços. Depois que liberaram o corpo do ex-piloto, chegou um pedido da mãe de Ayrton, Dona Neide Senna da Silva, para Galvão Bueno. O pedido dizia o seguinte: eu não gostaria que meu filho, em hipótese alguma, voltasse como uma bagagem. Gostaria que ele voltasse como sempre, com amor, paixão e preocupação pelo Brasil. Foi no voo da extinta Varig que eles conseguiram tirar os assentos da área central da classe executiva e colocaram o caixão de Senna coberto com uma bandeira do Brasil. Poucos sabiam que o corpo de Ayrton estava naquele voo, pois dividiram as classes com uma cortina. A comoção dos brasileiros era gigantesca. Nunca se imaginava uma espera tão grande como a do corpo de Ayrton Senna ao Brasil. Muitas pessoas tomaram as ruas a quilômetros de distância do aeroporto onde chegaria o caixão com Ayrton Senna. Muitas personalidades da Fórmula 1 compareceram ao velório e ao enterro de Senna. O antigo rival, o francês Alain Prost, pegou um voo de Paris até São Paulo e carregou o caixão junto dos pilotos Gerhard Berger, Damon Hill e Rubens Barrichello e o lendário Emerson Fittipaldi. Adriane Galisteu, que namorava Senna naquela época, escreveu um livro chamado Caminho das Borboletas, e nele ela conta que recebeu uma carta de sua mãe na madrugada antes do enterro. Na carta, sua mãe dizia: filha querida, sei que a sua dor é muito grande, mas você também é forte. Eu daria tudo, um pedaço de mim, para não vê-la nesse estado. Mas lembre-se de que eu a amo muito. Pode contar comigo para tudo. Em uma entrevista recente, Adriane Galisteu disse: eu falo que ele morreu sem realizar os 3 maiores sonhos dele. Ele tinha um sonho de correr na Ferrari. Não realizou. Tinha um sonho de ter um filho. Acho que não teve. Houve um bafafá de que teve uma filha. Não sei como ficou essa história. Mas ele não exerceu a paternidade. E um sonho de conhecer a Disney. Quer dizer, a coisa mais óbvia do mundo: conhecer a Disney. Ela ainda completou dizendo: então, eu trouxe isso para a minha vida. Eu sou uma mulher que realiza os meus sonhos, finalizou a apresentadora. O ex-piloto também tinha um outro sonho, seu projeto de ter uma fundação. Infelizmente, ele não pôde realizar em vida.
Mas sua irmã, diretora e responsável pela fundação Ayrton Senna, realizou esse sonho em novembro de 1994. Nesse projeto, eles ajudam crianças a se desenvolverem na área educacional por todo o país. Xuxa, ex-namorada de Ayrton Senna, disse em entrevistas que quando ele participou do seu programa, ela o beijou e desejou felicidades até o ano de 1993 e que se arrepende de não ter continuado a contagem dos anos, pois o piloto faleceu em 1994. A apresentadora disse que esse momento marcou muito a vida dela. Xuxa também mencionou o fato dela não ter valorizado a paixão que Senna tinha por ela, pois a apresentadora disse que na época em que namorou Ayrton, ele se declarou para ela. Mas ela teve que escolher entre o trabalho e o namoro com o ex-piloto, pois Marlene Matos havia dado um ultimato a ela. Senna chegou a falar em entrevista que realmente era apaixonado pela Xuxa, mas ela não tinha cuidado em qual imagem iria passar para o público, pois ele tinha essa preocupação. Ayrton Senna também teve um namoro turbulento após seu primeiro casamento. Ele se relacionou com uma menina de 15 anos, enquanto ele tinha 24. Após algumas polêmicas, ele acabou terminando o namoro, e pouco tempo depois se envolveu com a apresentadora Xuxa. Gostou do vídeo? Deixe nos comentários o que você achava de Ayrton Senna. E não esquece de dar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação. Até o próximo vídeo!